Olá, queridos alunos do Colégio Santa Rita, professor Pedro Valdeir, mais uma vez com vocês, certo? Vamos lá, galera boa, galera inteligente, dedicada, na aula de hoje, né? Essa aula de hoje toda especial porque é uma revisão para a atividade avaliativa de vocês, certo? Então, essa aula de hoje, o professor Pedro Valdeir, né, tratou de fazer uma revisão para que vocês possam se sair muito bem na nossa atividade avaliativa, certo? Turmas, né, duas turmas muito competentes, turmas muito estudiosas e com certeza vão se sair muito bem nesta nossa avaliação, ok? Então vamos lá, vamos para o que interessa, né? Então, pessoal, nossa atividade avaliativa ela vai tratar das tectônicas de placas, são duas atividades, certo? Cada uma com o mesmo valor, cada uma valendo 5 pontos, ok? E nossas atividades elas vão tratar de tectônica de placas, né? E também da questão dos recursos naturais, certo? Tectônica de placas e recursos naturais. Então, começando aqui pelo primeiro, né, assunto aí, as placas tectônicas no mundo, certo? Então a gente já viu nas nossas videoaulas, né, que as placas tectônicas elas estão em constante movimento, certo? Elas podem ir na mesma direção ou em direções opostas, certo? Pode ir na mesma direção ou em direções opostas, certo? Então, a crosta terrestre ela não é formada, né? Ela não é como uma casca de um ovo, né? Toda completa, ela é fragmentada, ela é quebrada em grandes blocos, né? E esses blocos rochosos são chamados de placas tectônicas ou tectônicas de placas, né? A teoria tectônica de placas. Podemos observar que quando as placas tectônicas estão indo na mesma direção, né, dizemos que o sentido é convergente. Quando estão indo em direções diferentes, sentido divergente, certo? Quando essas placas tectônicas elas se chocam, elas liberam uma energia aí, né, gigantesca, uma energia incontrolável, ok? Essa energia liberada pelas placas tectônicas gera terremotos, né, maremotos e quando no fundo dos oceanos ocorrem esses maremotos, pode gerar uma onda gigante chamada tsunami, certo? Então esse movimento de placas tectônicas está associado diretamente aos agentes internos do relevo, os agentes endógenos do relevo, certo? Que é o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso. Vamos continuar falando ainda sobre placas tectônicas e seus movimentos. As áreas de contato entre essas placas tectônicas, né, podemos observar aqui, ó, a área de contato entre essas placas, olha aqui, entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Nas áreas de contato entre essas placas, né, surgem aí grandes cadeias montanhosas, certo? Quando essas placas se chocam, elas podem dar origem a dobramentos, né, ou falhas, ok? Quando o material rochoso que forma essa placa é mais flexível, dá origem aí a dobramentos. Os dobramentos modernos, por exemplo, formam grandes cadeias montanhosas
Nesse caso, bem aqui, ó, o choque da placa de Nazca e da placa sul-americana deu origem a uma cadeia montanhosa chamada de Cordilheira dos Andes, Cordilheira dos Andes, certo? E as falhas quando esse material rochoso é, né, menos flexível, né, vai haver uma ruptura da rocha e, consequentemente, uma área vai se erguer e outra vai ser rebaixada, formando aí um vale, certo? As áreas de contato das placas onde se formam essas cadeias montanhosas também são as áreas de ocorrência, dos terremotos e dos processos de vulcanismo, certo? No trabalho de vocês, que vai ser um mapa mental, vocês vão associar tudo isso e fazer aí, né, um belo trabalho. No trabalho sobre placas tectônicas, não podemos esquecer do Japão, né? O Japão, que é o país onde mais está, né? Onde pode mais ocorrer terremotos, certo? É o país mais aí, né, indicado em termos de placas tectônicas, exatamente porque fica entre 3 placas tectônicas, né? O Japão fica aqui, ó, podemos observar aqui, ó. O Japão fica entre a placa euroasiática, entre a placa das Filipinas, né, e entre a placa do Pacífico. O Japão localizado entre 3 placas tectônicas, por isso um dos lugares mais propícios, a palavra era essa, um dos lugares mais propícios para a ocorrência de terremotos no mundo, certo? Inclusive o Japão é um dos países mais preparados para enfrentar esse tipo de problema, ok? Existe uma área que pega aqui, ó, voltando aqui o slide, que pega o litoral da Ásia, né? Litoral leste da Ásia, pega aqui a Oceania, certo? E pega aqui do outro lado do mapa, ó, pega a parte oeste do continente americano. Esta área aí, ela é conhecida como Círculo de Fogo do Pacífico e uma das áreas mais propícias para terremotos no mundo, ok? Círculo de Fogo do Pacífico, não esqueçam, coloquem lá no trabalho de vocês, ok? Quando essas placas, elas se afastam, né? Elas abrem uma fenda no meio do oceano, nesse caso aqui, ó, Oceano Atlântico, né? E por essa fenda o magma ele avança, podendo dar origem a uma dorsal mesoatlântica, né? O que é uma dorsal mesoatlântica? Uma grande cadeia montanhosa, no fundo dos oceanos. Nesse caso aqui, como é no fundo do Oceano Atlântico, aqui, ó, entre, né, os continentes aqui, americano e a África, né, deu origem aí a uma dorsal chamada de dorsal mesoatlântica. Essa atividade vulcânica, né, submarina, liberada aí, né, pelo magma que avança por essas fendas, essa atividade vulcânica vai dando origem a cadeias montanhosas, e essas, quando ultrapassam nível do mar, elas aparecem como ilhas oceânicas. Essas ilhas oceânicas nada tem a ver com a estrutura continental, certo? Nada tem a ver com o relevo continental. Essas ilhas oceânicas são, né, formadas a partir de atividades vulcânicas no fundo do oceano. Um exemplo, né, Fernando de Noronha, ok? Que é um exemplo mais bonito do que esse, o arquipélago de Fernando de Noronha, ok, pessoal? Continuando nossa revisão, né, tá aqui essa imagem com os agentes internos, né? Quem são os agentes internos aí? Os terremotos, que ocorrem aí do choque de placas tectônicas, as atividades vulcânicas, né, e o tectonismo, que a gente já explicou,
certo? Então, as áreas onde ocorrem os terremotos, as atividades vulcânicas e, né, as grandes cadeias montanhosas, elas coincidem com as áreas de limite de placas tectônicas. Lembrando que na atividade avaliativa, né, quem for falar do Brasil, né, a gente tem que lembrar que o Brasil está no meio de uma placa, né, que é a placa sul-americana, no meio, longe das áreas de contato. Por isso, no Brasil não ocorre terremotos de tão grande intensidade. Escuta o que eu falei, não ocorre terremotos de grande intensidade. Isso não quer dizer que o Brasil é um país assísmico, ok? Ocorre sim terremotos no Brasil, certo? E esses terremotos são terremotos aí com a intensidade muito menor do que o que ocorre no Japão, por exemplo. Né? Por qual motivo? Porque o Brasil está, né, no meio de uma placa que é a placa sul-americana, certo? A placa sul-americana está se afastando da placa africana, a placa sul-americana está indo para o oeste, ao contrário da placa africana. Já a placa de Nazca, ela está se chocando com a placa sul-americana. A placa de Nazca, que é uma placa oceânica, está se chocando com a placa sul-americana, e esse choque deu origem, na parte oeste da América do Sul, à Cordilheira dos Andes. Valeu, pessoal? Falamos aí do primeiro conteúdo aí da atividade avaliativa para vocês, ok? Tudo de boa, tudo bem explicado aí, certo? Vamos agora continuar por aqui. E aí, pessoal, a segunda atividade, ela pede que vocês façam aí que vocês descrevam aí, né, a importância dos recursos naturais e também diferenciem os recursos naturais renováveis dos recursos naturais não renováveis, ok? Também foi uma aula já que a gente já realizou. Então, a aula que está aí, né, para vocês, né, já tem lá no material da atividade avaliativa o número das videoaulas, viu? Tem aí o capítulo dos livros e aqui mais uma revisão, que é para todo mundo se dar bem. Eu quero é que todo mundo se dê bem e que quando a gente volte às atividades normais, quando as aulas presenciais elas retornarem, eu quero todo mundo aí com nota 10, né? Todo mundo aí bem encaminhado para a gente terminar esse ano de forma muito tranquila, se preocupando mais com os vestibulares, com a UPE, do que com notas, né, avaliativas, porque o nosso objetivo é que vocês passem nos vestibulares e que realizem o sonho aí de cursarem o que vocês tanto desejam, certo? Então vamos lá. Agora vamos falar dos recursos naturais, certo? Os recursos naturais são todos os elementos disponíveis na natureza e que podem ser utilizados pelas atividades humanas, ok? Então, assim, aqueles recursos que podem ser utilizados pelas atividades humanas são considerados recursos naturais, certo? Então, florestas, solos, a energia solar, os ventos, animais, vegetais, os minérios, a água, né? Tudo isso, né, são considerados aí recursos naturais, certo? Alguns recursos naturais, eles são renováveis. Outros recursos naturais não são renováveis, certo? Então, assim, os seres humanos têm que ter muito cuidado quando vai utilizar esses recursos naturais, porque muitos podem desaparecer, certo? E alguns recursos, mesmo sendo considerados renováveis, esses recursos eles têm que ter, né, um uso aí dentro de uma responsabilidade, né? Usar sem destruir, certo? É o chamado desenvolvimento sustentável, certo? Utilizar esses recursos naturais tão importante para as atividades humanas, certo? É um dos questionamentos
lá no trabalho de vocês, né? A importância desses recursos naturais para as atividades humanas, né? Para a sociedade. E aí a gente pode observar que os minérios, por exemplo, o minério de ferro, né? O calcário, podemos observar aí outros tipos de minérios, né? O granito, os recursos naturais aí não renováveis, como os combustíveis fósseis, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, tão importante, né, para a economia global, certo? Atualmente vem ganhando mais espaço entre as fontes de energia, como eu já falei aqui, inclusive a gente teve 2 aulas sobre recursos naturais e vem ganhando muito espaço o uso da energia solar, né? O uso da energia solar e também o uso da força dos ventos para a produção de energia, chamada aí de energia eólica, ok? A água, que tem uma utilidade aí extraordinária, né? A água é vida, sem água não há vida, né? A água que é utilizada aí para o nosso consumo, né? Para a limpeza pessoal, para lavar roupas, casas, né? A água é utilizada aí para irrigação, produção de alimentos. A água também é utilizada para a produção de energia, certo? Ou seja, uma grande utilidade. Inclusive, no Brasil, a maior parte da energia elétrica, lembrando, energia elétrica, certo? Vem das hidrelétricas, ou seja, da força dos rios, da água, certo? Então aí, né, esse bem tão precioso e que, né, vem, né, sendo aí questionado por causa do seu mau uso. A gente lembra que a água ela realiza um ciclo. A água ela não está se esgotando. A água ela sobe em forma de vapor, ela desce, né, através das precipitações, chuva, neve, granizo, certo? Infiltra, uma parte escorre, ela não deixa o nosso planeta. O que está se esgotando aí, né, e que há uma preocupação muito grande é a água potável, porque depois de poluída, esse recurso natural já fica comprometido o seu uso, certo? Ah, professor, mas dá para despoluir, descontaminar, dá para retirar o sal da água, né, do mar. Dá, pessoal, mas tudo isso tem custos muito elevados. E a água é um bem tão precioso, tão necessário que a gente consome em grande quantidade e com e se essa escassez se confirma aí, né, muita gente vai ficar, né, sem água para o seu uso, para o seu consumo, certo? Então, como eu já falei, os recursos naturais, eles são classificados em renováveis e não renováveis, certo? Então, vamos falar aqui um pouco dos recursos naturais não renováveis, ok? Os recursos naturais não renováveis são aqueles que, né, levam um longo período aí geológico, né, milhões de anos para se formar. Então, uma vez utilizados, esses recursos não podem ser mais, né, usados pelos seres humanos, certo? E aí a gente pode citar os minérios, certo? Os minerais, né, que se formaram muitos aí na era pré-cambriana, né, o território brasileiro de formação muito antiga, né, por isso que é um relevo também desgastado, e os combustíveis fósseis, né? Os combustíveis fósseis, o petróleo, o carvão mineral e o gás natural, que são fontes de energia, né, são fontes de energia não renováveis. O carvão foi a fonte de energia principal da primeira revolução industrial, na Inglaterra. O petróleo só vem já na segunda revolução industrial. Mas aí o petróleo até hoje permanece como a principal fonte de energia da atualidade, certo? O petróleo que suas maiores reservas são encontradas no Oriente Médio. As maiores reservas de petróleo, né, disponíveis, né, conhecidas, estão no Oriente Médio, certo? No Brasil, o estado do Rio de Janeiro, o maior produtor
de petróleo. Essas fontes de energia, elas são fontes não renováveis, certo? Além de serem não renováveis, são muito poluentes, por isso que hoje se busca cada vez mais fontes de energia renováveis, fontes de energia que não comprometam o meio ambiente, como é o caso da energia, né, solar, da energia eólica, dos biocombustíveis, certo? Então tá aí para vocês os recursos naturais não renováveis, certo? O gás natural, entre os combustíveis fósseis, é o menos poluente e o que tem o valor mais barato na sua extração e no seu transporte. Por isso que o gás natural vem ganhando cada vez mais importância no mundo, usado principalmente nas indústrias, certo? Aí nós temos o petróleo aqui, né? O petróleo no mundo, como eu já falei, é a principal fonte de energia do nosso planeta, está no Oriente Médio, as maiores reservas conhecidas, tendo a Arábia Saudita como maior produtora mundial. Outros grandes produtores, Estados Unidos, Rússia, Irã, China, Emirados Árabes Unidos, Venezuela, Kuwait, Iraque e Brasil, certo? E no Brasil, né, o Brasil, como eu já falei, o petróleo é encontrado principalmente no mar, né, uma estação aí na plataforma continental, o Rio de Janeiro, o maior produtor, certo? E atualmente, recentemente, foi descoberta uma grande reserva de petróleo que fica nas bacias de Campos, Santos e Espírito Santo. Campos, Rio de Janeiro, Santos, São Paulo e Espírito Santo, né? Espírito Santo, a 7.000 metros de profundidade, certo? 5.000 metros aí de rocha, depois 2.000 metros de sal, e esse petróleo está abaixo desse sal, por isso é chamado de pré-sal. Quando o Brasil vier explorar totalmente esse petróleo, o Brasil pode se tornar um grande produtor de petróleo. Então, pessoal, o trabalho é o seguinte: eu quero que vocês, né, diferenciem aí as fontes não renováveis, como eu já expliquei, das fontes renováveis, né? E aí as renováveis vocês podem citar a energia dos ventos, energia eólica, né? A questão aí da luz solar, da água, certo? Da força dos rios. Então, assim, os biocombustíveis, tem uma série de recursos naturais renováveis. Vocês podem usar as mais diversas fontes de pesquisa, ok? E aí a importância, eu quero também que vocês falem da importância desses recursos naturais para o desenvolvimento econômico das sociedades, né, do nosso planeta, do Brasil, certo? A importância, né? Será que seria possível hoje viver sem utilizar esses recursos naturais, né? Ou será que é mais fácil buscar um desenvolvimento sustentável em que continuaríamos usando esses recursos naturais para o nosso bem-estar, mas de forma sustentável, certo? Então, desejo para vocês, né, que vocês se saiam muito bem desse trabalho, né? São 2 trabalhos avaliativos, certo? Cada um valendo 5 pontos. O primeiro sobre a tectônica de placas, o segundo sobre os recursos naturais. Usem da criatividade, certo? Caprichem nos trabalhos. Eu sei da competência e do compromisso que cada um de vocês tem. Essa aula aqui foi exatamente para isso, para reforçar essa confiança, né? Reforçar essa confiança em vocês, certo? E parabenizar, porque estou acompanhando muitos alunos preocupados, sempre interagindo nos grupos, perguntando pelas aulas, querendo saber sobre as atividades avaliativas, certo? Então, meus parabéns, certo? Vocês estão no caminho certo, porque num período difícil como esse, aqueles que focarem mais são os que vão se sair melhor, certo? Então, mão na massa, novamente, né?
é sobre a questão aí das tectônicas de placas. Vocês podem utilizar os agentes internos, as principais áreas de ocorrência de terremotos, né? Fazer um mapa mental aí, né? Bem colorido, com bastante criatividade, certo? E o segundo trabalho aí sobre os recursos naturais. Eu quero que vocês façam aí né? Descrevam, né? Façam aí uma comparação entre os recursos naturais renováveis e não renováveis, diferenciando um do outro, né? E falem também da importância desses recursos naturais para a sociedade, certo? Então fica aí uma revisão para vocês. Um grande abraço, professor Valdeir. Fiquem com Deus, se cuidem, viu? Porque em breve estaremos juntos.